Olá, meus pequenos, meus pimpolhos. E aí, tudo bonzinho com vocês? Tudo legal? Que bom, né? Vamos começar mais uma aula. Hoje é quarta-feira, dia 2 de setembro, e a tia trouxe para vocês duas matérias bem bacanas: português e geografia. Então, vamos começar com a nossa aulinha de português, tá? Onde vamos estar trabalhando aí o gênero textual receita. E aí, o que é que vocês acham disso? Vamos começar? Vamos lá. Como a tia falou, né, a nossa aulinha de português de hoje, a tia traz o conteúdo do gênero textual receita, tá? Iremos realizar uma atividade xerocada, essa que vocês receberam aí, né, que vocês foram buscar na nossa escola, uns imprimiram, tá? Então vai ser uma atividade xerocada, justamente trabalhando esse conteúdo, a receita. E o objetivo da nossa aula é justamente reconhecer a função social do gênero receita, ler com compreensão os ingredientes da receita, tá? Vamos lá. Primeiro, o que é receita? O que esse gênero textual tem a nos trazer, tá? Tem a nos acrescentar. Vamos lá. A receita é um gênero textual que apresenta duas partes bem definidas, como ingredientes e o modo de fazer, que podem ou não vir indicadas por títulos. A primeira parte apenas se relaciona os ingredientes, tá? Então, a primeira parte é a parte dos ingredientes, estipulando as quantidades necessárias, indicadas em gramas, xícaras, colheres, pitadas e etc. No modo de fazer, que já é a segunda etapa, né? O modo de fazer, ou seja, os verbos se apresentam quase sempre de modo imperativo. O modo verbal que expressam ordem e conselho. Pois essa parte ela indica passo a passo, ou seja, a sequência dos procedimentos e da junção dos ingredientes a ser seguidas. Para se obter o melhor resultado da receita, a gente precisa seguir a quantidade exata dos ingredientes e o passo a passo. Por exemplo, no caso do pastel de forno recheado de goiaba, às vezes o imperativo é substituído pelo infinitivo, como por exemplo, preparar a massa, ou seja, misturar com as pontas do dedo. Aos poucos, abrir pequenas porções da massa. Isso faz parte do modo de preparo. Faz parte do aconselhamento, das etapas da massa, do preparo do pastel, tá? E aí vem, vamos preparar a massa. A gente já colocou todo o ingrediente, mas tem aí uns passos bem delicados, como poupar com as pontas do dedo, abrir a massa aos poucos, né? Esticar a massa, né? Abrir por pequenas porções, ou seja, eu não posso pegar a massa toda e esticar, eu vou pegando pequenas porções. Não sei se vocês já viram a mãe fazendo aí salgadinho, que ela vai pegando a massa pedacinho, prepara a massa todinha, depois ela vai pegando por pedaços e vai fazendo a bolinha ou palitinho, depois ela vai lá, pega de novo mais um pedacinho e vai trabalhando detalhadamente, tá? Faz parte aí desse processo do ingrediente, né? Do preparo do ingrediente. Da receita, do preparo da receita. Uma receita, ela pode apresentar outras informações. Quais são elas? E aí? Elas podem apresentar outras informações, como grau de dificuldade, tempo médio de preparo, rendimento, calorias e etc. Pode ainda conter dicas para decoração ou para variações. Ok? Nesse gênero textual, costuma-se empregar uma linguagem direta, clara e objetiva, pois a sua finalidade é levar o leitor, o cozinheiro, a obter sucesso no preparo culinário. E aí a tia trouxe para vocês também o quê? As características de uma receita, as características da receita. Ou seja, primeiro, ela contém título, mas lembra que a tia falou que pode ou não haver, tá? Mas a maioria dessas vai ver. Bolo de chocolate, pasta de amendoim, né? Geralmente ela vem com o título dela, com o título do alimento que você irá produzir, tá bom? Normalmente apresenta uma estrutura construída de títulos, ingrediente e modo de preparo, que é o modo de fazer. O modo de fazer, os verbos geralmente são empregados no imperativo, ou seja, aconselhamento, tá? Pode conter indicações de caloria, proporção, rendimentos, dica de preparo de como decorar e servir. E a linguagem direta, clara e objetiva, emprega o padrão culto da linguagem, o padrão culto da língua,
tá? Vocês ouviram tudo isso aí no que a tia foi explicando, que a tia foi lendo pra vocês, tá? Nas informações que a tia foi passando. Mas a tia resolveu tirar um pouquinho do texto, do contexto todo e colocar como parte da característica de uma receita. E aí você vê um pouco repetitivo. É para que vocês entendam bem o que é uma receita, tá? Como trabalhar esse gênero textual, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Agora vamos para a próxima etapa, que é a nossa atividade, tá? Na atividade, é claro que a tia não poderia fazer diferente. A tia trouxe uma receita para vocês. E eu quero deixar aqui a receitinha do bolo de cenoura. Esse bolo você pode estar fazendo com a mamãe aí, com o papai, com a titia, com os seus responsáveis nesse momento, tá? Chama eles para a cozinha, pega os ingredientes e vão colocar a mão na massa. Vamos para a nossa atividade, bolo de cenoura. Vem aí dos ingredientes. 3 cenouras grandes, 4 ovos inteiros, 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de óleo e 1 colher de sopa de de fermento em pó. E logo depois vem a segunda etapa, que é o modo de fazer. Você vai bater tudo no liquidificador e vai colocar a massa num tabuleiro untado com manteiga. Aquela forma de colocar bolo, você vai untar ela todinha com a margarina e depois você vai pegar essa massa que você bateu tudo no liquidificador e vai despejar dentro da forma e aí você vai levar ao forno quente, né? O forno já vai estar pré-aquecido e você vai deixar lá durante 20 minutos. Aí vocês tiveram os ingredientes e o modo de preparo, certo? E aí vem algumas perguntinhas para vocês responderem. Quais são os ingredientes usados nessa receita? Quais são as medidas usadas na receita? Durante quanto tempo o bolo fica pronto? Tá? Observe bem a receita e responda aí essas questões, tá? Depois dá um lindo colorido aí nessas imagens e, por favor, se puder, tá? Fazer essa receita, tira uma foto e manda pra tia, que eu vou amar, adorar receber, tá bom? Quero deixar um beijo grande no coração de vocês. Até a próxima aula.